E dentro desse contexto, o que te trouxe até aqui nesse momento da tua vida, dessa carreira? Como foi esse desenrolar todo? Sim. Eu sempre gostei muito de psicologia, eu sempre quis fazer psicologia, mas na minha cabeça eu ia trabalhar em empresas, Certo. porque eu tinha uma coisa na minha cabeça que era a pessoa fica 8 horas do trabalho, ela fica mais com as pessoas do trabalho do que com a família dela, né? Com as pessoas que ela escolhe. Então, eu acreditava na época que tinha que ter alguma coisa que fizesse com que a pessoa tivesse bem-estar. Eu não tinha isso muito bem elaborado, como é que eu faria isso, mas na minha cabeça, antes de entrar em psicologia, era isso que eu queria. Entrei em psicologia, pensando muito em RH, mas quando eu terminei psicologia, eu não tinha conseguido fazer nem estágio em RH, e eu terminei grávida, não consegui nem entrar para a parte clínica. Eu falei, tá, o que eu faço agora? Vou criar meu filho, né? Aí criei meu filho e tal. Meu filho estava com 10 meses. Como ele chama? Benjamin. Benjamin. Bem. Meu filho estava com 10 meses, coloquei ele na escolinha, falei, poxa, agora vai. Agora vai. Né? Vou dar, assim, um start na minha carreira. Só que aí, agora veio a Sofia. Eu ia chutar, eu ia falar, veio o segundo filho. Veio a Sofia, eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? 2 filhos, sem experiência, ia engatar na clínica, não consigo, tal. Fiquei levemente desesperada. E eu tava num processo seletivo de uma empresa, e aí eu falei, tá, o que eu faço? Porque talvez, né, se der tudo certo, eu vou pra próxima fase. Eu vou falar o quê nessa empresa? Aí minha irmã veio em casa, me deu uma consultoria e falou, você vai falar isso. Eu falei, tá bom. Fui na entrevista e aí eu falei exatamente o que ela mandou falar. Eu decorei o que ela mandou falar. Deu certo? Deu super certo. Pô, como ela chama? Tua irmã aí... Ariane Rocha, maravilhosa. Sensacional. Não, sério, Ariane. se não fosse ela, não sei se eu ia entrar. Porque eu fiquei tão perplexa com a chegada do segundo filho que eu não sabia. Meu repertório ali, ó... Mas como acabou é bom na a hora. gente ter irmãos, né? Sim, e como é bom a gente comunicar algum momento que a gente está passando, porque às vezes vem algum insight, né? Por isso que eu gosto muito de falar nas redes sociais. Às vezes vem um insight que a pessoa não tinha como pensar naquilo antes. A gente fala uma frase, fala a nossa história e a pessoa fala, poxa, tem uma oportunidade, talvez eu possa fazer a mesma coisa, né? E foi um divisor de águas na minha vida. E foi aí também que eu comecei a trabalhar com diversidade e inclusão. Eu comecei numa consultoria de RH que trabalhava com recorte só racial, então trazendo pessoas negras para dentro do mercado de trabalho. Então, a minha primeira experiência em RH já foi com diversidade. Já foi forte. Exatamente. Você sabe que a gente recebeu aqui a Marcele da Mars, ela trabalha no Departamento de Diversidade e Inclusão. E ela compartilhou conosco aqui um pouco dessa história e falou, inclusive, dos RHs, né? E dos huntings que tem preparado, né? Só para diversidade e inclusão, né? Exatamente. Eu, pelo menos, não sabia, sabe? Que existia esse... Não é um segmento, eu não sei se a gente pode chamar de segmento, mas... Sim, eu sei, dentro de recrutamento é um segmento. Exato. Então, pô, foi muito legal. Ela compartilhou conosco e eu comecei a ler, inclusive. E você ficou bastante tempo lá, né? Fiquei 2 anos e 9 meses. E, putz, imagina que legal. 2 anos e 3 anos. Pô, praticamente. Headhunter, imagina. Foi maravilhoso porque eu pensei comigo, né? Falei, poxa, uma oportunidade dessa, grávida. Ou eu agarro isso, ou eu não sei mais o que vai ser da minha vida, né? E aí eu agarrei com unhas e dentes, foi maravilhoso. Fiquei 7 meses, saí de licença maternidade. Voltei depois de 4 meses. Nossa, eles te contrataram grávida. Que top. Me contrataram grávida. E aí eu falei na entrevista, joguei a real. E, nossa, o retorno, na hora da entrevista, né? Que eu fiquei gelada. Eu falei, tem que falar que eu tô grávida. Aí a dona da empresa falou assim, nossa, que legal, que máximo, pra quando que é? Eu falei, pra outubro. Não, a gente organiza aqui todas as férias de todo mundo. Eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô vivendo isso, né? Olha. Então, isso também faz com que a gente tenha um olhar diferente para trabalhar com diversidade e inclusão. Poxa, me incluíram, né? Não viram isso como barreira. Pegaram o que eu tinha de teoria, porque eu não tinha prática, e realmente me deram uma oportunidade. Então, eu levo
levo isso na minha vida, assim, como um divisor de águas, e eu procuro fazer isso nos meus recrutamentos, né? Sempre olhar além para dar uma oportunidade para as pessoas. Eu vi que eu acho que é Clóvis que veio aqui também e contou uma história parecida, Eu ia né? falar, mas aí eu falei, não vou interromper mais uma vez para falar demais um convidado. Imagina. Mas então, o Clóvis, ele também contratou uma grávida Sim. e assim, sem zero preconceito, pelo contrário. Exato. E aí, quando eu voltei de licença maternidade, eu fui promovida em um mês, já virei de assistente, fui para analista, depois entrou os estagiários, e aí eu falei, eu vou fazer melhor do que fizeram comigo, né? Vou dar todo o conhecimento que eu tenho, assim, eu não via como justo eu não dar todo o conhecimento, não retribuir, né? Exatamente. Então, foi maravilhoso. Eu vejo assim, embora a vida, o mundo tenha as dificuldades, as grandes batalhas, mas a gente vê assim um crescimento, uma evolução, né? Porque Sim. isso é uma evolução, Sem né? dúvida. Você contratar uma grávida, quando eu comecei, jovenzinho, isso aí era impraticável. Não contratava mulher. Nem contratava mulher. Mulher, grávida, então, sem mãe, experiência, então. Exatamente. Então, assim, aos pouquinhos, a gente consegue enxergar uma melhoria no mundo, né? Nos últimos anos, acho que a pandemia acelerou esse processo, de certa forma, né? Porque, inclusive, citando o Clóvis novamente, que eu até perguntei para ele, porque no passado dele, ele contratava candidatos olhando escolas de primeira linha. E isso, ao longo da carreira dele e da vida, hoje em dia, foi mudando. Porque os aspectos, você pode até falar melhor, do candidato mudou muito. Isso não é tão importante, não tem esse peso que elimina o cara. Há outras questões, né, Amy? Exato, tem a questão do comportamento, né? Isso não vem com a faculdade. Nem sempre a formação na faculdade te traz uma melhora de comportamento, né? E eu consigo ver muito isso. Tem pessoas, sim, que ocupam faculdades de primeira linha e que têm o seu comportamento super alinhado com... São diferentes, são diferenciados também. Exatamente, mas se a gente abre esse olhar, e tem o recrutamento às cegas também, né? Que é onde a pessoa não tem contato com o currículo, é só com o bate-papo da pessoa, você começa a entender que a faculdade, ela é um a mais, né? O que importa é o quanto essa pessoa vai aproveitar essa oportunidade, o que ela vai fazer dessa oportunidade, o que ela tem de objetivo dentro da empresa, que casa com seus valores, né? Então, a faculdade acaba sendo algo secundário, né? Isso que eu tenho observado.